Olá! Chegamos então nessa parte 2 do vídeo 5 da série Quem é da Família de Verdade? E aí, para você que está chegando agora, eu te convido a assistir a parte 1 desse quinto episódio para entender como que se dá a adoção interracial, da qual, nós falaremos um pouco dos efeitos nesse episódio. Mas é importante entender as posições e como que se dá, o contexto da adoção interracial. Então vai lá, assiste. Também te convido a assistir os outros episódios da série, porque essa série ela só tem, função se ela chegar a mais pessoas, né? Ela é um desdobramento da minha tese de doutorado com famílias interraciais. Eu sou Thaís Rodrigues, psicóloga clínica e pesquisadora. E esse vídeo vai encerrar a nossa série, para pensar também, né? Então, eu te convido a se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, para que também, a gente possa pensar aí, desdobramentos de outras séries, outros debates importantes nessa temática, que é a racialidade nas famílias, que é as dinâmicas familiares, hierarquias, pertencimento, conflitos e assim por diante, que tem a ver com a vida cotidiana das famílias brasileiras, E aqui eu tô olhando, com muito mais atenção para as famílias do sul do Brasil, que são as protagonistas nesse trabalho, são elas que narram então as suas histórias e as quais eu me dedico também a pensar a partir dos estudos críticos da raça, E aí pensar também a partir da psicologia social. Gente, então vamos lá. Eu vou pensar alguns casos, no sentido de algumas situações que Calêndula, que é a irmã, que é a irmã branca de Coentro, que é filha biológica de Avenca e Cédrio, nos relatou alguns eventos centrais que vão ilustrar esse lugar não legítimo que Coentro tem, atravessado por essa ideia, consanguínea, essa ideia de sangue, mas que ela é ainda mais, tem uma questão da adoção aí, mas tem uma, junto com essa perspectiva, do imaginário em relação à adoção, tem um outro imaginário que é o quanto a ideia de sangue, e o sangue mais forte, o sangue branco como um sangue puro, e assim por diante, e o sangue, e essa divisão, essa separação que faz com que Coentro não seja considerado filho legítimo em nenhuma medida, mesmo quando as pessoas não estão falando diretamente sobre, a negritude de Coentro, tem um discurso de inferiorização que faz com que essa diferença racial, ela se transforme numa desigualdade, porque Coentro não é inserido de fato nessa família. Vamos começar, gente, pelo encontro interracial, Porque, bom, quando uma criança é adotada, ela não se torna só, não, filha de quem o adota, de quem passa, a exercer esse lugar aí de responsabilidade, Embora a gente tenha uma responsabilidade em relação às crianças e adolescentes, que é da família, da sociedade como um todo, a gente tem aí presente, um imaginário, e um lugar de Coentro que ele é destituído de muitos direitos por conta da sua condição também nessa família. Então vamos lá, gente. Quando Coentro, é adotado,
Lembrando, eu falo isso no outro vídeo, mas acho que é importante retomar aqui que o seu avô, né, seu avô materno, pai de Avenca, ele fala, olha, eu vou ajudar, né, eu vou te ajudar, já que você quer essa adoção com advogados, vou te ajudar financeiramente, mas eu não vou me tornar avô de um neguinho. Essa frase, ela é extremamente violenta, porque a gente sabe quais são as imagens que sustentam essa ideia de neguinho, que tá ligado à própria ideia de infância, quando a gente tá olhando, né, para a história da criança e do adolescente, por exemplo, né, e aí a gente vai entender que alguns termos como menor, termos como esses, fazem com que essa criança não seja considerada uma criança, né? Ela já seja considerada suspeita, né? Suspeita desde seus primeiros anos. E aí, quando a gente tá olhando então para isso, né? A ideia mesmo, né? Perde seu nome. Eu não vou me tornar avô de coentro, por exemplo. Coentro não tem um nome, ele é neguinho nessa relação. E aí, é uma separação colocada em relação à neta biológica, por exemplo, né? Que, assim como esse avô, a avó, quando visita essa família, quando nos eventos, né, em que tem uma reunião familiar, o coentro, ele não é convidado para tirar fotos, né, para participar dos álbuns de família. Ela fazia questão de separar, né, a minha neta, né, dessa outra criança que não era considerado um neto legítimo. Então, ano após ano, Coentro não foi compondo esse álbum familiar, tampouco esse lugar da valorização, né, dessa criança na família. Porque a gente tem, né, segundo a Calêndula, que assim como, não sei aqui quem já assistiu, né, mas é uma indicação também, a série This Is Us tem um episódio que que talvez seja ilustrativo para pensar essa situação da avó materna, que faz questão de que Coentro não participe e para que ela possa afirmar como a neta de verdade, como Calêndula sendo essa neta branca, né? Quando a gente olha para a cena do episódio de This Is Us, quando a mãe de Rebeca, né, a avó das crianças, ela presenteia, ano após ano, ela presenteia os netos e ela sempre dá pro Randall, que é o filho adotivo negro, ela sempre dá uma bola de basquete. E o Randall não joga basquete. Nesse estereótipo de que por ele ser negro, necessariamente ele vai jogar basquete. No lugar de uma generalização desse estereótipo mesmo. E ao contrário, o Randall gostava de ciência e experimentos, né? Então ele chama essa avó para mostrar as inventividades. E essa avó é uma avó desinteressada. Não importa que você esteja fazendo o que você estiver fazendo, já que a imagem que eu tenho de você é uma imagem estereotipada de quem só pode jogar basquete, né? Como se ele não pudesse gostar de outras coisas. Então, voltando, né, para essa, eu tô lembrando dessa cena de This Is Us para pensar a cena na família Pimenta em que essa avó também, de alguma forma, né, não se interessa em conhecer esse neto,
porque quando ela, né, para registrar em termos de memória quem é da família de verdade, ela chama só a neta branca para esses registros. E quando, né, no encontro com a família, né, desse pai do Cédro, que não reconhece também, né, esse filho como seu, é importante pensar que os irmãos de Cédro, quando vão falar, vão se referir ao desempenho escolar, né, de Coentro na escola, eles falam, mas você sabe, né, que a questão aqui tá muito ligado, né, e que Coentro tinha dificuldades e assim por diante, por conta, eles não falavam da cor, eles esfregavam a mão na pele para dizer da diferença, né, da diferença racial, e aí, esse pai, ele fala, né, esse pai reafirma, mas porque, isso acontece porque ele não é sangue do meu sangue. A todo momento esse pai está afirmando que essa criança, ela só não tem um bom desempenho, e aí a calêndula nesse lugar, ela é colocada como exemplo a ser seguido, né? Não só por ser filha legítima, mas por ser branca. E esse lugar do sucesso, do exemplo, do padrão a ser seguido, tá colocado nessa criança branca em comparação a essa criança negra que não tem que não tem um outro destino para essa família que não o baixo desempenho, a violência, a agressividade e assim por diante. E aí, quando a gente tá falando, né, gente, de uma criança que durante a infância tá desenvolvendo uma imagem de si, tá desenvolvendo a sua autoestima, tá desenvolvendo a sua autonomia e assim por diante. Quando esses episódios, eles que não são isolados, são episódios recorrentes, eles se repete também uma posição dos seus responsáveis aí, né? Quando a gente tá falando principalmente na figura de Avenca, que lá no início ela se coloca como a salvadora, quando na escola, né, Coentro chegava, muitas vezes muito triste, ia pro banho e se esfregava, né? Se esfregava muitas vezes até machucar a pele para que ele pudesse se limpar. Era isso que ele contava, né? Era isso que ele trazia para casa, né? Segundo Calêndula, trazia para essa mãe que ele se sentia sujo, porque na escola afirmavam, né, que ele era sujo. Essa sujeira tá ligada a essa ideia de negritude em comparação ao padrão branco. E essa mãe lidava, né, na época, como se fosse coisa de criança. E isso foi marcando o Coentro, né? Porque isso era silenciado. Ah, para de bobeira e assim por diante. Assim. Nada foi feito em relação, né? Sobretudo a pensar a educação, porque não deixou marca só no Coentro em termos de acreditar que ele, por ser, né? Por ser uma criança negra, estava suja. Também deixou marcas nas crianças que reproduziram essa ideia. A gente está falando de educação, a gente está falando de projeto de sociedade. Essas crianças acreditar que a negritude está ligada à sujeira, à criminalização, à marginalização, à perpetuação dessa ideia colonial, é uma aposta também de futuro. Então, não só Coentro saiu perdendo, quando essa mãe não se posiciona, porque não é a criança que vai entender, enquanto criança, que aquilo é racismo. Quem precisa entender
são os adultos envolvidos. E aí, os adultos envolvidos, inclusive, na própria cena escolar. Então, a equipe pedagógica, toda a comunidade escolar, ela precisa, então, né, valorizar a diversidade e entender que desde muito cedo o discurso racial está presente. E o silenciamento, o silêncio em relação a isso é mais uma forma de perpetuar essa violência. A Eliane Cavaleiro tem um livro que é Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, que ela retrata a discriminação racial nas escolas, né, de educação infantil, e ela vai entendendo que o tempo do colo, as brincadeiras, a forma de olhar, de atender as crianças tem diferença por raça. E isso, né, e esse silenciamento, essa prática que só vai se repetindo sem uma reivindicação de mudança, porque é isso, né, tudo isso vai deixando marcas. Sem uma possibilidade de mudança, a gente tá falando de uma continuidade histórica. E aí eu acho que é importante que a gente pense, então, né, que Coentro cresceu, então, ouvindo, que bom, né, esses discursos e assim por diante, em relação à sujeira, ao baixo desempenho, né, como se ele, se ele tivesse um sangue branco nesse caso, né, lembra que eu falo no primeiro episódio, né, na parte 1 desse episódio 5, que a ideia de sobrenome forte está muito relacionado, né, à família de Avenca, mas tem um lugar aí, né, do sangue puro, que por mais que Cedro, né, esse pai, não tivesse um sobrenome de posse, tem um lugar de posse aqui simbólica relacionada a esse sangue. Então, ele não é igual a mim. Logo, né? Logo, ele não é meu filho. Não é possível que ele se torne meu filho. E aí, eu acho que é importante pensar. Eles não estabelecem um vínculo, então, né? Esse pai e esse filho, eles não têm vínculo. E o vínculo com essa mãe é um vínculo mediado por uma ideia de que eu te salvei. Você me deve mais que gratidão, mas gratidão é o mínimo. E aí eu quero fechar esse episódio com uma cena emblemática, né? A Calêndula, que é essa irmã, né? Que é a irmã branca, ela fala, abre aspas, a minha mãe tá sempre encobrindo, sempre mudando de assunto. Eu não vejo raça, essa mãe afirma. Meu filho é meu filho. Fecha aspas. E aí, acho que é importante a gente pensar, né, que essa ideia de não ver raça é uma invisibilidade que está visível, porque à medida que se nega se nega essa diferença, né, essa desigualdade racial, ela é afirmada. Ela é afirmada a partir das práticas, a partir dos lugares que pessoas negras e brancas ocupam na sociedade e em casa. Os exemplos que foram dados aqui são ilustrativos para a gente pensar que os melhores presentes, as melhores, e é isso, né? Esse exemplo dos melhores presentes é o que marca essa última situação que eu vou trazer aqui. Já com Coentro adulto, né? Calêndula não mora mais, né? Com esses pais. Coentro, né? Ainda mora com eles, apesar de estar noivo e planejando essa saída desse lar. Eu acho que é importante trazer aqui uma situação em que Calêndula afirma:
que teve uma briga, né, entre, né, Avenca e Coentro, relatada pelo pai de Calêndula, pelo Cédrio. Embora ele não tivesse relação, né, ele tá ali, né, e ele conta para essa filha, então, que eles tiveram Avenca e Coentro tiveram uma briga muito feia, em que nessa briga, essa mãe fala: para de ser ingrato, eu te tirei da lata do lixo, você deveria beijar o chão que eu piso. Essa briga, essas frases que a Venca fala para esse filho, elas são frases que elas não estão isoladas de alguma forma, né? Embora e são extremamente pesadas, mas elas foram sendo reproduzidas no decorrer do desenvolvimento de Coentro. E para, de alguma forma, lidar com essa culpa que toma conta depois de reproduzidas essas frases, a mãe adotiva dá uma moto para ele. E aí a Calêndula fala: pensa o tamanho da culpa para você precisar dar uma moto para o seu filho para mais uma vez silenciá-lo, para tentar compensar. E aí eu acho que é importante trazer aqui como fechamento aquilo que a Grada Quilomba vai falar no texto A Máscara, né, do livro Memórias da Plantação, sobre questões, né, de racismo cotidiano, em que ela fala que de alguma forma a raça está sustentada pela culpa. A máscara do silenciamento, né, ela tá sempre deixando escapar e tem funções de não deixar que tenha vazão aquilo que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que tem racismo. A ideia de, eu não sei lidar com isso, mesmo que a diferença racial esteja na sua frente, seja do filho que supostamente você acha que salvou, esse lugar dessa culpa e desse suposto não saber desresponsabiliza quem deveria ser responsabilizado. Tão colonial, não? E aí eu quero, né, para encerrar, dizer das práticas antirracistas a partir da educação, que a gente tem já, né, a experiência a partir das leis, né, a 10.000 e a 11.000, que dizem, né, sobre essa obrigatoriedade do ensino da cultura e história africana, afro-brasileira e indígenas nas escolas, né? Como que essa obrigatoriedade nas escolas pode se estender para a gente pensar essa educação também intrafamiliar, porque a diversidade cultural, né, ela precisa ser valorizada desde os anos iniciais. É isso, gente. Eu agradeço quem ficou até aqui. Peço, né, que vocês possam compartilhar esse vídeo e pensar, né, como esses primeiros anos que são tão marcantes, né, para a constituição da nossa subjetividade, como que a gente vai pensar uma autoestima, como que a gente vai pensar uma identidade, como a gente vai pensar uma autonomia para crianças que são invisibilizadas e que têm, né, sua presença reduzida a estereótipos desde muito cedo. Isso é uma responsabilidade de toda a sociedade.